é bom dura pouco, gatinho e gatinha. Estamos aqui no último exercício da nossa playlist, exercício 14, 15 e 16, cálculo de variação de entalpia pela lei de Hess. Esse exercício número 14, o exercício seu aí que está me ouvindo, o exercício do FEI de São Paulo. São dadas as seguintes variações de entalpia de combustão. Está aqui a equação 1, ΔH1 vale menos 94, a equação 2, a equação 3. Tá. Considerando a formação do metano, segundo a equação, aí tem essa equação, ó, carbono sólido mais 2 hidrogênio gasoso formando CH4 gasoso. Queremos saber qual que é a quantidade, né, em quilocalorias, que é o quilocal, envolvido na formação de 1 mol de metano. Aqui diz em valor absoluto, então assim ele não está preocupado em se é mais, se é menos, ele quer saber só o valor absoluto. Tá, o que a gente faz na lei de Hess? Essa equação aqui, que é a equação que a gente quer calcular, o ΔH para ela, a gente chama de equação global. E essas outras ali, né? As outras que já se tem o valor de ΔH conhecido, são as equações secundárias. E aí, baseando nos ΔHs dessas equações que já são conhecidas, as secundárias, a gente encontra ali o ΔH da nossa equação global. O que a gente vai fazer? Ó, a gente precisa analisar cada um dessas substâncias da nossa equação global, encontrar elas lá nas equações secundárias e analisar se precisaremos de fazer alguma modificação aí na equação secundária para que a substância analisada ela fique da mesma forma que ela está na global. Se ela é reagente, ela vai ficar do lado dos reagentes. Se ela é produto, ela vai ficar do lado do produto. O índice que ela tem, né, o coeficiente estequiométrico dela, a quantidade de mols dela dentro da reação tem que ser a mesma. Então, para isso, a gente ou vai multiplicar ou vai dividir a equação, tá? E em cada caso, a gente vai fazer uma alteração. Então, vamos começar aqui, ó. Carbono sólido. Esse primeiro cara aqui, eu encontro ele aqui na minha equação número 1. Olha ele ali, ó. Aí a primeira pergunta que eu me faço, eu vou precisar inverter a equação número 1? Não preciso, por quê? Porque aqui na minha global o carbono sólido aparece do lado dos reagentes, né? Antes da seta. Ali também, do lado dos reagentes, antes da seta. Não precisa inverter. Também não vou precisar multiplicar nem dividir. Porque na minha equação global, o meu coeficiente aqui de carbono sólido, a quantidade dele é 1. E aqui também é 1. Né? Quando não aparece nada, quer dizer que tem 1. Então, só eu manter aquela equação do jeito que está, eu vou deixar meu carbono sólido do jeito que está. Então, já vou chamar um OK aqui no carbono sólido e vou para o H2 gasoso, que está aqui na equação número 2. Não vou precisar inverter, meu H2 gasoso está nos reagentes e aqui na equação secundária também está nos reagentes. Porém, eu vou precisar multiplicar essa equação aqui por 2, porque aqui na equação global eu tenho 2 hidrogênios, 2H2, e aqui eu só tenho 1. Para que esse 1 se vire 2, né, se transforme em 2, eu preciso multiplicar a equação por 2. E chamo um OK aqui no H2 gasoso também. E aí, por último, então, o meu CH4 gasoso só pode estar aqui na equação 3. Que alteração eu preciso fazer na equação 3? Vou inverter essa equação. Porque aqui, na global, o meu CH4 está como produto. E aqui, na equação secundária, ele está como reagente, né? Está antes da seta e aqui está depois. Preciso inverter essa equação. Não preciso multiplicar, porque o CH4 aqui é 1 e lá também é 1. Somente inverter. Agora eu vou reescrever aquelas equações, fazendo todas essas alterações aqui que eu falei.
A equação 1 é só manter ela do jeito que ela está. Então, o carbono sólido mais o O2 gasoso, formando CO2 gasoso com um ΔH1 de menos 94 quilocalorias. A equação 2 eu vou multiplicar ela por 2. Então, o H2 gasoso, que era 1, né? Eu multipliquei por 2, ficou 2. Mais, aqui eu tenho meio oxigênio, meio vezes 2 é 1, né? 1 O2 gasoso, formando a água líquida. Lá na equação secundária, eu tenho aqui uma água vezes 2, me deu 2 águas líquidas. E o ΔH2 eu vou multiplicar por 2 também. Era menos 68, ficou menos 136. Tá? E a terceira equação é inverter. Quem está como produto, quem está aqui depois da seta, passa para antes. Então o CO2 gasoso mais 2 água líquida, né? 2H2O líquido, que agora forma o que está lá do outro lado da seta, que é o CH4 gasoso, mais 2O2 gasoso, e o ΔH3, se for invertido, inverte o sinal, ele era menos 212, ficou mais 212. Agora a gente soma essas equações, ou seja, a gente cancela quem que repete de lá e repete de cá. Observe aqui, ó, 2H2O antes da seta aqui, 2H2O depois da seta lá. Aqui, ó, chai, aqui, ó, toma. 2O2 gasoso aqui depois da seta, 1O2 gasoso aqui, outro O2 gasoso lá, 2O2 gasoso, cancelou de cá, CO2. Agora, o CO2, né, cancela aqui, cancela lá. Não tem mais ninguém para cancelar. Antes da seta, sobrou ali o carbono sólido, mais 2H2 gasoso. E depois da seta, sobrou somente o CH4 gasoso. Essa daqui é a minha equação global. Então, as alterações que eu fiz estão corretas. É só eu somar aqueles valores de ΔH ali. Eu vou somar o menos 94 com o menos 136 com o mais 212, que vai me dar aí o valor de menos 18 quilocalorias, né? Menos 18 quilocalorias. Como ele pediu em valor absoluto, né? Não importa se é positivo ou negativo. Alternativa C, 18. Então vamos lá, vamos para o exercício número 15 agora. Exercício aí da PUC de Campinas. Temos essas equações termoquímicas. Queremos concluir o ΔH dessa reação aqui em quilojoules por mol. Então vamos lá. Aqui eu tenho o SO2 gasoso, que está aqui na minha primeira equação. Vou precisar inverter essa equação, certo? O SO2 aqui na minha global aparece como reagente antes da seta e ali aparece como produto depois da seta. Não preciso multiplicar nem dividir porque o coeficiente deles é o mesmo. Nas duas equações eu tenho um deles. Ok para essa. O O2, a gente vai botar um ok aqui para ele e vai pular para o próximo. Por quê? Porque o O2 ele repete na equação 1, repete na equação 2. Quando é assim, normalmente ele se resolve no final. Tá? Então vamos aqui para o SO3 gasoso, que é esse cara aqui, que está aqui nessa equação 2. Não precisa inverter, não precisa multiplicar nem dividir, porque estão ambos no produto e ambos com o coeficiente 1.
Reescrevendo as equações, né? Fazendo as mudanças, né? A primeira eu vou inverter, então eu vou ficar aqui com SO2 gasoso. E do lado de lá da seta eu vou ficar com enxofre sólido mais o O2 gasoso. Beleza. E o ΔH, como foi invertido a equação, ele vai ser agora positivo, mais 297 kJ por mol. 297 kJ por mol. A segunda equação a gente mantém, então eu vou ter aqui um enxofre sólido, mais 3 meios de O2 gasoso, e do lado de lá da seta o SO3 gasoso. O ΔH manteve, ficou menos 396 kJ por mol. Agora é a hora do chai e do toma. Ó. S sólido antes da seta nessa segunda equação e depois da seta na primeira equação. Eu tenho um O2 lá que vai cancelar com esse daqui, só que aqui tem 1,5, não é? 3 sobre 2, 3 dividido por 2 é 1,5, vai cancelar esse daqui e ainda vai sobrar 0,5, ou seja, ainda sobra meio O2 aqui, não é verdade? Cancelamos quem tinha para cancelar. Antes da seta, quem que restou? Restou o SO2 gasoso. Restou ainda meio O2 gasoso. E de lá da seta, restou o SO3 gasoso. Esta daqui é a minha equação global. Então, eu acertei nas alterações. O ΔH dessa reação é a soma daqueles ΔHs. É a soma de 297 positivo com 396 negativo, que restou aí, então, 99 negativo. 99 kJ por mol. Alternativa D, 99 negativo. Por último, e não menos importante, para a gente finalizar aqui a nossa playlist, o exercício 16. Exercício 16, que a gente vai resolver aqui pela lei de Hess também. Temos aqui o acetileno, que é usado nos maçaricos de sol da oxigênio, que queima de acordo com essa equação aqui, ó. C2H2 mais 2,5 O2, Já sabemos o que a gente precisa de fazer. Vamos procurar o C2H2 nas equações ali secundárias. Já encontrei ele aqui na primeira equação. Já sei que eu vou precisar inverter essa equação aqui, porque aqui ele está nos reagentes e aqui nos produtos. Os índices, os coeficientes são 1, então não preciso multiplicar nem dividir. O O2 é aquele caso que a gente bota o OK e já pula para o próximo, né? Como ele aparece aqui na segunda, aparece lá na terceira, vamos deixar ele se resolver sozinho no final. Aí a gente vai olhar aqui o CO2. O CO2 está aqui na terceira equação. Observe que eu não vou precisar inverter, CO2 produto, porém eu vou precisar multiplicar por 2, porque aqui na minha equação global eu tenho 2 CO2 e aqui só 1, para esse 1 virar 2, multiplico por 2. Chama o OK aqui no CO2 e bora para a água líquida, que só pode estar na equação 2, já encontrei ela ali, não preciso inverter, ambas estão no produto, não preciso multiplicar nem dividir, pois ambas estão com o mesmo coeficiente 1. Já sei o que eu preciso fazer, então vamos lá, a equação 1, vou colocar mais para o cantinho aqui, né, porque sobrar espaço ali para nós, ficar tranquilo.
A equação 1 eu vou inverter, então começo com C2H2 gasoso e vou para o lado de lá, que é o 2 carbono sólido, mais o H2 gasoso. O ΔH vai ser invertido, então menos 54,2 quilocalorias por mol. Vou colocar sem a unidade aqui. A segunda equação, ela vai ficar do jeito que ela está. Então, H2 gasoso mais 0,5 O2 gasoso, formando a água líquida. ΔH manteve do jeito que está, menos 68,3. E por último, a terceira, a gente vai multiplicar ela por 2. Então, eu tenho 1 carbono sólido vezes 2 fica 2 carbono sólido, mais 1 O2 vezes 2 fica 2 O2 gasoso, formando 1 CO2 gasoso vezes 2, 2 CO2 gasoso. E o ΔH3 a gente multiplica por 2 também. Então, menos 94,1 vezes 2 dá menos 188,2. A hora do chai e do toma, ó. H2 gasoso de cá, chai. H2 gasoso de lá, toma. 2 carbonos sólidos de cá, 2 carbonos sólidos de cá, chai e toma. Só isso? Só isso? Só isso. Chai e o toma finalizado. Vamos reescrever quem que sobrou. Antes da seta sobrou C2H2 gasoso, C2H2 gasoso, mais tenho meio O2 com 2 O2. A soma deles dá 2,5 O2 também gasoso. Do lado de lá, eu tenho 2 CO2 gasoso e tenho também uma água líquida. Voltei aqui na minha global. Então, o ΔH dessa reação é só a somatória ali daqueles ΔHs ali. Todo mundo negativo, então vou somar 54,2, 3,2 que vai dar 310,7 negativo quilocalorias por mol. Alternativa C. Finalizamos, gatinho, essa nossa lista aí de termoquímica, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí no estudo de vocês, seja para avaliação, seja para o que for. Teremos mais playlists aí ao longo do ano. Vejo você lá, gatinho, vejo você lá, gatinha, no segundo ano. Até a próxima.